Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa apresentação de paradigmas de programação, onde será apresentada a linguagem COBOL. Eu sou o João Paulo, sou estudante do Instituto Federal de Brasília, cursando paradigmas de programação no curso de Ciência da Computação com o professor Roberto Fontes. Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos conhecer os aspectos da linguagem. A linguagem COBOL foi criada em 1959 por um comitê de especialistas de instituições civis e militares que se basearam na linguagem de programação Flowmatic, que foi criada por Grace Hopper, e por isso hoje ela é considerada a mãe do COBOL. COBOL significa Common Business Oriented Language, ou em português, linguagem comum orientada a negócios. Na linguagem COBOL, existem três tipos de dados básicos, que são os dados numéricos, alfanuméricos e as constantes figurativas. Um programa escrito em COBOL é obrigatoriamente formado por quatro partes denominadas divisões, ou divisions, que aparecem na seguinte ordem: Identification Division, Environment Division, Data Division e Procedure Division. A Identification Division, ou divisão de identificação, é a parte que contém frases ou cláusulas de identificação do programa, ou a informação de quem o desenvolveu. Environment Division é a divisão de definição dos equipamentos utilizados pelo sistema, ou, por exemplo, periféricos que podem ser utilizados pelo sistema. Na Data Division, é a divisão de dados que identifica quais são os arquivos, a especificação dos arquivos de dados, registros de dados e a área de trabalho. Dentro da Data Division, temos a Working Storage Section, que é uma seção que se declaram as variáveis que serão utilizadas pelo programa. Temos também a Procedure Division, que é a divisão onde o desenvolvedor define os parágrafos, sentenças e os comandos de execução que descreve as ações do programa. Os paradigmas da linguagem são procedural, imperativa e orientada a objetos. O paradigma procedural pode ser identificado pela divisão de um algoritmo em procedimentos. Então, quando se percebe que um programa em COBOL está dividido em seções, divisões, então a gente percebe que aí está essa divisão de procedimentos. O paradigma imperativo é dado pelo sequenciamento de ações e comandos que alteram a execução de um programa. Temos também o paradigma de orientação a objetos, que é visto a partir da versão feita em 2002, chamada ISO COBOL 2002, que contém classes, métodos e objetos. No ambiente de desenvolvimento COBOL, temos a linguagem JCL, ou Job Control Language, que é utilizada para a execução de programas COBOL nos mainframes. Essa relação entre COBOL e JCL pode ser visto como uma IDE que se desenvolve, compila e executa um programa. Falando mais sobre IDE, atualmente temos IDEs para o desenvolvimento COBOL. E a IDE utilizada para a criação desta apresentação foi o OpenCOBOL, que está disponível para macOS, Windows e Linux, sendo que para macOS e Linux ainda é necessário instalar o compilador de COBOL. Agora vamos identificar no código sobre as divisões. Na linha número 1, temos a Identification Division, ou seja, na linha 2 e 3 contém os dados que identificam
o programa. Na linha 4, temos a Environment Division, onde não está especificado nenhum equipamento que será utilizado pelo programa. Na linha número 5, temos a Data Division, que não temos nem a section de Working Storage Section. Então, não usaremos nenhuma variável nesta execução. Na linha número 6, temos a Procedure Division, que contém até a linha 14 todas as execuções que serão feitas pelo programa. Agora, vamos falar um pouco sobre umas dicas de COBOL. A boa prática nessa linguagem é dividir a Procedure Division em sections e a primeira section conter todos os performs e o stop run. Então, perceba que este código não está bem feito. Por quê? Porque temos um goTo na linha 15. Este goTo ele vai pular toda essa section e vai pular a section de continuar a execução e a lógica programa, que estão na linha 25 e 32, e vai direto para a section exibir mensagem na linha 35. Então, se executado este programa, ele vai, quando chegar no if na linha 14, não, ele vai para o goTo na linha 15 e vai pular toda a execução até a linha 35 e exibir a mensagem de bom dia, fazendo com que se perca a segunda parte do programa que está definido na linha 19. Agora vamos ver um código bem estruturado. Um código bem estruturado está utilizando o perform no lugar do goTo. Por quê? Porque o perform ele vai executar na linha 13, continuar a execução. Então, ele vai na linha continuar a execução 25, ele vai na section continuar a execução na linha 25, executa essa section e retorna para o seu parágrafo, que está na linha 12. É a linha 10, que é a section. Então, ele vai passar para o próximo perform, exibir mensagem, que está na linha 38. Ele vai apresentar a mensagem, bom dia, vai retornar para a sua section, a linha 10, vai apresentar que está sendo executada a segunda parte do programa e vai para o próximo perform, que é a section lógica programa, que está na linha 33, que é o programa exibe uma mensagem. Então, caso seja necessário usar o goTo, este deve ser usado dentro da mesma section, que poderá conter vários parágrafos, porque quando se utilizam muitos goTos em um código, o sistema fica confuso e você pode acabar pulando execuções importantes para um sistema. A legibilidade da linguagem COBOL é vista como uma linguagem de alto nível, pois possui uma alta legibilidade, por seus comandos serem próximos ao inglês. Então, isso gera um benefício de ter um código mais fácil de ser lido e compreendido de quais as ações que o programa está executando. O COBOL tem uma alta confiabilidade pela sua longevidade de um sistema. É possível criar um sistema COBOL e deixá-lo rodando por muito tempo. A linguagem COBOL possui um alto custo, pois para implementar um novo sistema gera uma necessidade de recursos e de treinamento,
pois o mercado de trabalho hoje está muito difícil para encontrar programadores que sejam bons e que saibam desenvolver muito bem uma aplicação. Então teria um grande custo com recursos e mão de obra. A linguagem COBOL é muito utilizada em mainframes, sendo mais utilizada para sistemas bancários e aéreos para reserva de assentos. O COBOL é muito utilizado para esses servidores, mainframes, pois possui uma alta performance e uma alta disponibilidade. O mercado de trabalho atualmente para a linguagem COBOL é um mercado escasso de programadores, porém tem uma boa faixa salarial. O mercado está escasso, pois, por ser uma linguagem utilizada mais para sistemas legados, acaba não sendo o enfoque dos programadores. E, por ser sistemas legados, é uma linguagem que geralmente tem contratos para manutenção de sistemas ou para se desenvolver novos sistemas em ambientes que já utilizam COBOL. Pois, para mudar todo um sistema de uma empresa para uma nova linguagem é considerado muito arriscado. Então, pessoal, agradeço a todos que ficaram até agora e lembrando, estarei deixando na descrição do vídeo as referências bibliográficas. Muito obrigado e até a próxima.